Lei 01 Get Up Trade. Simplesmente o método mais rentável que a gente já desenvolveu. A mudança da sua vida nesse mercado, no trade esportivo, vai começar hoje. Vamos te ensinar qual é o momento da entrada, qual é o momento de saída, principalmente o controle do hedge. E ainda vamos te mostrar o grande segredo, como que a gente consegue ter toda essa gestão sobre o placar do Lei 01. Você está preparado? Então eu te convido para participar desse vídeo que vai ser esclarecedor e vai ser uma virada de chave na tua caminhada. Beleza? Fica comigo. Então, galera, meu nome é Christian, eu faço parte da Get Up Trade. Já trabalhamos há 5 anos nesse mercado de Correct Score, somente em Correct Score. E hoje nós pensamos em retribuir, né, dessa maneira para toda a comunidade. Muita gente tem dúvida sobre o Lei 01. Lógico que dentro da nossa comunidade a gente tem ensinado de uma forma bem minuciosa, de uma forma bem específica, mas aqui eu quero fazer um resumo para que você possa operar o Lei 01 com todos os segredos, todos os insights que você precisa saber para operar e para ganhar dinheiro no Lei 01, tá bom? Esse é o objetivo do vídeo. Eu vou tentar fazer ele de uma forma breve, o que para mim é meio difícil, né? Mas usando recursos aqui de edição, eu vou tentar deixar só o que é relevante e importante para você, tá certo? O Lei 01 é uma estratégia que surgiu depois ainda do Lei Goleada. Então a gente começou com Lei Goleada e depois a gente foi trabalhando outras estratégias. Uma delas foi o Lei 01. Por que a gente chama que essa é a estratégia mais rentável? Tá? Porque percentualmente foi a estratégia que a gente mais utilizou. Ela serviu como base das nossas listas, serve até hoje, serviu como base para vários projetos que a gente fez e serviu como base, né, de toda a nossa comunidade, né, até pouco tempo. Né? O Lei 01 é uma estratégia muito parecida com um back favorito, certo? Comparando com o match odds. Porém, nós temos vários fatores que são favoráveis operando o Lei 01 ao invés do back favorito. Situações não que tornam ela melhor que o back favorito, mas que torna ela mais tranquila, mais suave para trabalhar, te deixa menos ansioso, tá? Porque a gente tem uma gestão muito grande, né, do placar. Então isso faz total diferença, certo? Onde que a gente começa? A gente começa numa pré-análise, galera. Então, a seleção dos jogos é extremamente importante, tá? Nós precisamos selecionar bem as partidas e nós vamos usar para fazer essa seleção o Look. O Look é o nosso software de pré-análise que vem melhorando a cada atualização. Hoje nós já temos um Look onde nós temos filtros prontos, tá? E eu vou tentar te explicar um pouquinho, né? Ou pelo menos o que esses filtros nos ajudam na hora de trabalhar dentro do Correct Score e aplicar a estratégia do Lei 01. Tá? Primeiro, galera, vamos falar dos placares singulares. Tá? O que são placares singulares? Com a chegada do Look, a gente conseguiu fazer de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, a conexão de alguns placares, né, de alguns dados, na qual fazer na mão dava muito mais trabalho, certo? Isso tornava até inviável. Então, os placares singulares nada mais são do que os acontecimentos, né, a quantidade de acontecimentos daquele placar. Então, como estamos falando do Lei 01, e dizemos que esse placar, Lei 01, é um placar singular, significa que nas últimas 3 temporadas, o favorito, que está jogando em casa, não perdeu de 0-1, a zebra, que está jogando fora de casa, não venceu de 1-0, e o placar não ficou 0-1, e no confronto direto entre os dois, não aconteceu o placar de 0-1. Tá? Então ele faz essa busca dos últimos 3 anos, e ele pode ainda fazer uma busca desde 2019, que isso daria ali em torno de 5 anos. Tá? Então a gente analisa a quantidade de vezes que aconteceu.
Quando esse placar retorna singular, nós temos uma segurança maior de estar operando o lei 0 a 1. Significa que não vai acontecer o lei 0 a 1 nessa partida? Nunca, porque senão a odd do mercado estaria a 1000, certo? Mas, se ele é um placar singular, nós temos uma grande probabilidade que não aconteça. Como nós trabalhamos contra o placar correto, nós não queremos que aconteça esse 0 a 1, certo? Então, esses são os placares singulares, tá bom? Filtros Get Up Trade. O que significa, ou melhor, o que o filtro Poseidon 1.0 e 2.0 te ajudam para o Lei 0 a 1? A assertividade normal do Lei 0 a 1, em que a gente tem tido nesses últimos 4 anos operando, né, e a primeira vez que a gente ajustou o método, nós chegamos sempre a um win rate de 94%, 94,5%, chegou a bater 95%, certo? Mas a gente nunca conseguiu passar desse win rate. O que é o win rate? É a assertividade do método. Quantas vezes eu acerto, tá bom? Isso é extremamente importante, pessoal, até para ver essa questão de relação de green head. O que importa para nós é o win rate, quantas vezes eu vou acertar, tá bom? E eu tô te dizendo que o win rate do lei 0 a 1, ele é 94%, tá? Porém, quando nós temos um jogo filtrado pelo Poseidon 1.0 e 2.0, essa nossa assertividade, ela aumenta para 98,5%. É isso mesmo. Praticamente irredável, praticamente acertando a entrada, tá? Claro que isso custa de outro lado. O mercado ele nunca vai te dar nada de graça. Então, essa odd do 0 a 1, ela normalmente vai estar mais alta, vai ser jogos onde temos um favorito mais claro ou até um super favorito, tá? Onde vai se encaixar esse filtro do Poseidon. Mas se você quer saber mais o que é o filtro do Poseidon, dentro da comunidade a gente explica, tá? O foco aqui é o Lei 0 a 1 e você precisa saber que o Poseidon 1.0 e 2.0, ele aumenta para 98,5% a assertividade, tá bom? Quando a gente faz a verificação dentro do look também do índice de eficiência, tá querendo dizer o seguinte, que aquele time está sendo eficiente se o número que aparece ali estiver acima de 1, ele é um time eficiente. E se no índice de variação ele estiver abaixo de 0,5, significa que esse time ele é eficiente e ele não varia muito nos últimos 5 jogos. Ele tem se mantido com aquela eficiência, certo? Então, significa que o time em casa vem fazendo bons resultados. E também a gente analisa o índice de eficiência da zebra, que normalmente, para estar bom para um lei 0 a 1, é importante que esteja abaixo de 1, certo? E que tenha também um índice de variação ali próximo a 0,50, porque significa que ele não vem bem e está se mantendo dessa maneira. Então, para isso serve o índice de eficiência. Match odds, né? A gente avalia as odds do match odds. Range de odds, né? Sempre muito importante a gente ter, saber exatamente na seleção do jogo aonde ele se enquadra, né? O ideal para um lei 0 a 1 é na faixa de 1,50 até 2, tá? Esse é o range do favorito jogando em casa ou favorito jogando fora de casa, tá? As odds entre 1,20 e 1,50 são odds de super favorito. Então a gente vai encontrar, quando a gente aplica o Poseidon, a gente vai encontrar jogos dentro dessa faixa de odds iniciais. E a faixa de 2 a 2,70 já são jogos parelhos. Para lei 0 a 1, a gente vai sim ter odds mais baixas, mas é mais arriscado. É mais arriscado porque nem o mercado sabe direito quem é o favorito. Então é muito importante utilizar todos esses critérios para a seleção de jogo, tá? Primeiro, range de odds, aplicando o filtro Poseidon, se temos ou não placares singulares, tá? E assim a gente vai ter pelo menos uma pré-seleção para essa partida, tá bom? Após essa pré-seleção, a gente precisa ir para o mercado, né? Nós precisamos olhar quem sabe de tudo, né? Precisamos pedir ajuda, né, de quem comanda, né, a parada toda, que é o mercado. O mercado ele é soberano, pessoal. O mercado não é mentira, ele é muito mais vencedor do que a grande maioria, certo? O mercado sempre sabe, a gente usa bastante essa expressão. Então não devemos ir contra o mercado,
Nós temos que pedir ajuda para ele. E nessa imagem aqui, você vai ver o seguinte: neste jogo, nós temos uma odd do 0-0 a 14, tá? Que significa que o mercado espera gols nessa partida. E a odd mais baixa no Correct Score é a odd do 1-0. O que o mercado está nos dizendo? Que a probabilidade para esse jogo é de que o favorito marque um gol e não leve, certo? Mas também não está esperando muitos gols desse favorito, porque o, a odd mais baixa e o placar mais provável, nesse momento que o mercado está dizendo, é o 1-0. Logo na sequência, nós temos o 1-1. Então, o que o mercado diz nessa situação? Que ou o jogo vai ser 1-0 ou o jogo vai ser 1-1. Porque o 2-0 ele está numa odd 8.4. Ele é o terceiro placar aqui nessa escala que a gente está colocando. Então o mercado está mais propenso a ter um gol para cada lado do que tenha 2 gols pro favorito, certo? Então, esse estudo de mercado, em todos os placares, né, a gente consegue entender se o mercado está ou não esperando gols e se espera que esse time leve ou não. Então é sempre importante que o placar mais provável seja o 1-0 e o 2-0. Tá? 1-0, 2-0, às vezes você vai ver jogos até que o 2-0 é mais provável que o 1-0, tá? Isso seria o ideal para o nosso lei 0-1. Logo, né, se a gente tá querendo o gol pro lado do favorito, é o que a gente veio buscar, esse 0-1 fica bem interessante, tá bom? Então, análise do mercado dentro do Correct Score, extremamente importante. Depois que a gente fez toda essa pré-seleção, né, e olhamos, entendemos o que o mercado está dizendo do jogo, nós podemos ainda colocar outros critérios, né? Como condição, casa e fora, como que essa equipe vem jogando, ocorrência dos placares, né, de outros placares também, não só do 0-1, quantos gols essa equipe faz em casa e fora, análise do primeiro gol é importante, né, a colocação, a iniciativa do time, custo e variação, escalações, pontos fortes e fracos da equipe, importância do jogo para aquele jogo no momento dos gols, aonde que a equipe consegue mais marcar e acaba levando, né? E análise do primeiro e segundo tempo, tá? Entre outros. A única coisa que eu chamo a atenção aqui é que muitas vezes a gente pode ter uma obesidade de informações, a gente pode ter muita informação que às vezes não vai nos ajudar. Então, em resumo, eu queria que você selecionasse os jogos pelo Match Odds, tá? Fizesse a análise do mercado e, se possível, se você tem o look, você coloque, né, utilize o filtro do Poseidon 1.0 e 2.0 que vai aumentar demais a tua assertividade, certo? Então, aqui nós temos o jogo selecionado, nós já temos toda a montagem do cenário utilizando todos esses critérios, tá certo? Agora nós temos aqui, pessoal, o momento da entrada. É extremamente importante isso no meu ponto de vista, certo? O Lei 0-1 é uma estratégia que a gente trabalha como trader, tá? Nós não trabalhamos como punter. Você pode trabalhar como punter? Pode. Nós testamos durante 30 meses o punter em nossas listas e a gente viu que ele é lucrativo. Porém, você fica muito refém, né, da partida e acaba assumindo muitos riscos. A sua gestão tem que ser bem reduzida, tá? Então, nós trabalhamos ele como trader. Mas esse trader, ou esse pan trader, né, que a gente pode chamar, tem alguns critérios assim que são importantes. Um deles é aguardar 5 minutos para fazer a entrada. Por quê, pessoal? Pensa o seguinte: se o mercado faz uma precificação antes do jogo começar, nem ele, nem ninguém sabe o que vai acontecer a partir do momento que o juiz apita o início do jogo, concorda? Pode a bola sair no meio-campo e a zebra chutar no meio-campo e fazer um gol. E ele não sabe disso, né? Então, nós nunca podemos fechar os olhos para esse tipo de situação. Então, aguardando 5 minutos, é como se o mercado te desse um feedback. Olha, essa minha precificação aqui tá ok para o jogo. Aqueles 5 minutos é que vai ditar o jogo todo? Não, lógico que não. Mas ele tem 5 minutos de respaldo para essa odd descer ou subir, tá? Para mostrar se o time, se o favorito está bem ou não, começou bem ou não, até em relação a escalações.
né? Que muitas vezes ali de última hora se faz uma alteração. Então, tem esse ajuste de mercado nos primeiros 5 minutos. A gente aguarda esses 5 minutos. Se o mercado nos deu o aval de que sim, tá tudo certo, as odds do match odds se mantiveram, do over, do BTTS, né? Toda a precificação do correct score tá ok, então sim, nós podemos fazer essa entrada aos 5 minutos, tá bom? Depois que eu entrei, aí começa a minha manutenção. E a minha manutenção, ela passa muito pela leitura de jogo, tá? Aí aqui nós temos duas formas de trabalhar o laser a 1. Ou o pan trade, onde nós vamos deixar, ignorar o que está acontecendo na partida e fazer sempre o fechamento aos 80 minutos. E eu já vou te explicar o porquê dos 80 minutos, tá? Ou nós vamos utilizar a leitura de jogo para entrar, né? Lógico, ali nos 5 minutos, ou também para sair antes. E aí fica aquele critério, né? Ou aquele controle mais próximo, né? Você vai entendendo pela leitura de jogo se aquela equipe está criando oportunidades, se está conseguindo atingir o objetivo, quais foram as chances mais perigosas, né? Se aquela equipe criou escanteios, teve finalizações certeiras no gol ou não, se teve bolas aéreas. Então a gente vai entendendo pela leitura de jogo se o mercado vai manter aquelas odds ou não, tá? E aí começa a ter dentro do critério de manutenção as nossas métricas, aonde, né, nós chamamos de termômetro. E é muito importante aqui que você se atente a esses números. Dentro do critério de manutenção, nós temos alguns limites, tá? Depois de fazer mais de 5.000 jogos, a gente entendeu isso, tá? E sabe direitinho qual é o head mínimo e máximo que a gente vai ter nessa posição do 0 a 1, tá bom? Então, anota comigo. Se o placar estiver 0 a 0 até o HT, o nosso head máximo tem que ser de 6%. Se tiver acima de 6%, significa que esse time não está jogando bem, não criou chance de gol e o mercado está desacreditando, né, neste favorito. Obviamente, junto com esse 6% de head, nós vamos ver subir a odd no match odds, a gente vai ver todas as odds se mexerem, mas o lay 0 a 1 ele vai cair, né, de uma forma demasiada. Então nós vamos ter 6% no máximo. Qualquer coisa acima de 6%, 7, 8, 9, 10%, e algumas vezes pode acontecer, você tem que sair da posição imediatamente, tá bom? O mínimo de head é 4%. Se você tiver qualquer número abaixo de 4%, significa que o favorito está jogando muito bem, certo? Que ele finalizou, que ele impôs o seu jogo, criou situações perigosas, que até o mercado decidiu se manter mais ali junto com ele, tá? Então, 4% é o mínimo de head que a gente vai ter. Vai ter sempre, Christian? Sim, no Lei 0 a 1 vai ter praticamente sempre 4% de head. Entre 4 e 6% estamos dentro de uma margem de segurança, tá? Mas qualquer coisa diferente disso, se for mais, sai da posição, se for menos, a gente tem uma segurança maior para levar para o segundo tempo, tá certo? Continuando com o critério de manutenção. Começa o segundo tempo. Se o placar permanecer 0 a 0 até os 65 minutos, nós vamos ter um head de 7 a 8%, ok? Se o jogo estiver 0 a 0. E chegando aos 80 minutos, essa odd ela vai acabar voltando, né? Então ela vai fazer, portanto, aos 80 minutos, se o jogo estiver 0 a 0 e o mercado estiver concordando contigo, você vai estar neutro na posição. Você nem vai ganhar, nem vai perder. Qual que é o ponto aqui, galera? Se ao minuto 65 você tiver com mais de 7% de head, chegando a 10%, nós temos que fechar a posição. Por quê? O mercado entendeu que no segundo tempo, por mais que no primeiro ele manteve aquela odd, no segundo tempo o time não está jogando bem. Então, ele já está te avisando, olha, esse time não começou bem o segundo tempo. Você vai pegar essa informação do mercado e você vai analisar o jogo, né? Se você estiver analisando a partida e vai tomar a sua decisão.
né? Aí o ideal sim é sair aos 65 minutos com 7% de hedge, tá? Por quê? Para nós, tomar um gol contra a posição neste momento dos 65 minutos, é, não que seja o fim do mundo, tá? Mas a gente não vai querer nessa situação, porque o hedge já começa a pesar, né? Nós vamos trabalhar com o hedge, se tiver o placar atual, em 25%, tá? Christian, e ao HT, quando termina o HT e o jogo está 0-1, qual que é o meu head máximo? O teu head máximo vai ter que ser de 15%. Se tiver mais do que 15, mesma situação, você vai deixar a posição, certo? Teu head máximo vai ser de 15, tá? Aos 65 minutos, você vai ter 25% de head, tá? É um head pesado, de certa forma, tá? Mas nós ainda vamos mais além. Nós ainda vamos levar até o minuto 80. Por quê? Lá no minuto 80 é que nós vamos ter toda a validação da estratégia. Pensa comigo o seguinte: se no jogo que você vai sair da posição ao minuto 80 e você vai estar neutro no mercado, se você sair ao minuto 65, você sempre vai ter um head de 7%. Isso vai fazer diferença para você lá no final. Então, é extremamente importante você acreditar na estratégia. Acreditar no quê? No win rate, na assertividade dessa estratégia, que é superior a 95%, independente, né, de usar o Poseidon ou não, você fazendo toda aquela seleção que a gente ensinou, você vai ter uma assertividade de 95%. Aqui tem um detalhe importante. Chegou no minuto 80, aí é o segredo da estratégia. Você não pode ficar na posição nenhum minuto a mais. Se o jogo estiver 0-0, você vai estar praticamente neutro, né? Se você acertou ali o monitoramento lá no minuto 65, você vai chegar ao minuto 80 neutro, praticamente, tá? E você pode fazer a saída do mercado, ou então você vai estar com o head de 50% caso o jogo esteja 0-1, ok? Pô, Christian, 50% da minha stake. Sim, mas você lembrou, e eu posso falar de novo, que o win rate é de 95%. Ou seja, se em 95% das vezes eu tenho uma assertividade, um retorno sobre o investimento na média de 7%, as outras 5 vezes, né, eu não posso ter um head cheio de 100%, porque senão a estratégia ela se anula. Então, eu preciso fazer a saída de qualquer maneira. Então, você sempre vai sair nesse momento no minuto 80, tá bom? Independente do que está acontecendo. Eu vejo muita gente com dificuldade de tomar essa decisão, de sair no minuto 80, né? De querer torcer, de querer esperar que vai acontecer o gol e esse gol não acontece, tá? Então, sempre fechar no minuto 80, tá bom? Critérios de saída, pessoal. Como eu já expliquei ali atrás, os critérios de saída são um RED ao HT maior do que 6%, estando 0-0, e maior do que 15%, estando 0-1. Ao minuto 65, sair se estiver o RED acima de 7%, se o jogo 0-0, ou mais do que 25%, caso esteja 0-1. E em qualquer ponto, né, em qualquer situação, você vai sair no minuto 80, tá? Essa é a grande sacada do Laser On, tá? Você tem que pensar o trade esportivo a longo prazo, lá na frente, tá? E para isso você tem que administrar bem esse placar, tá bom? Que gestão que você indica que a gente trabalhe? Nós da Get Up Trade trabalhamos com 10% da nossa banca, tá? Eu indico que no início, até você ter um entendimento sobre os placares, você trabalhe com 5%, tá? Então, olha bem, você pode trabalhar com um capital maior de investimento, porque a assertividade é muito grande. Então, financeiramente, vai ser mais interessante. Porém, quando você tiver o hedge, também vai ser a mesma coisa. E aí eu indico que você não mude, que você faça sempre a mesma coisa, se você quer vencer aqui nessa estratégia do Laser On, tá bom? Mas pode sim utilizar até 10% da banca, que você vai estar super defendido, tá certo?
E agora, pessoal, para finalizar, eu quero mostrar para vocês algo que a gente considera como um tesouro, tá? E a gente vai disponibilizar para vocês. Todos os placares do Correct Score, eles vão se substituindo. Então, se eu estou no 0-1 e eu acabar levando um gol, qual é a odd que vai estar após o gol? A odd do 0-0. Então, pela odd do 0-0, eu sei quando chega ao HT, quando chega aos 65 minutos, quando chega aos 80 minutos, qual vai ser o meu head, certo? Se eu tomar um gol. Então, essa previsibilidade do que vai acontecer e qual é o meu head após eu tomar o gol é que faz com que a gente tenha uma segurança muito grande de manter a posição, de fechar antes do tempo, seguindo todas essas regras. Então, esse para nós é o grande segredo do Laser A1, tá bom? Bom, turma, mais uma vez, essa é uma estratégia muito rentável, uma estratégia validada, isso que eu posso te dizer com toda segurança. É uma estratégia que já tem validação, a gente já investiu muito dinheiro, né, no mercado, perdeu muito para entender o que nos fazia perder e estar aqui te dizendo o que você deve fazer. É um cortar caminho, com certeza vai te acelerar muito no processo de aprendizado. Mas você não pode mudar os critérios, você não pode querer inventar, você não pode querer trabalhar jogos que não se encaixam na pré-análise, né? Você pode trabalhar Panther, pode trabalhar o Pantrade, pode, não tem problema, mas não inventa a regra, porque assim você vai estar criando outra estratégia. A gente quis disponibilizar essa estratégia para que a galera aproveite, né, uma forma de bonificação por tudo que a gente vem tendo e recebendo aí da comunidade. E eu acho extremamente importante que vocês saibam a estratégia do início ao fim, tá certo? Como vocês podem ter visto, não é uma estratégia, né, mirabolante, mas precisa ter disciplina. A gente precisa ser disciplinado, não só nessa estratégia, em qualquer estratégia do trade esportivo, tá bom? Lógico, dentro da nossa comunidade, nós temos um vídeo do Laser A1 que dura mais de 1 hora, onde a gente mostra na prática, né, todos os filtros, os critérios, inclusive treinamos a leitura de jogo, mas aí é um processo um pouco mais demorado, mas sim, a gente ensina mais detalhadamente o Laser A1. Claro que para esse vídeo, né, ser entendido por todos, a gente teve que encurtar ele um pouquinho. Mas eu deixo aqui embaixo na descrição o link da nossa comunidade, tá? Então aproveita. No plano anual nós temos um bom desconto, né? Se você quer conhecer a comunidade, você pode comprar no plano mensal e nós vamos trabalhar juntos no Discord essa e outras estratégias todos os dias, enquanto, né, a gente existir, nós vamos estar trabalhando porque amamos muito trabalhar em comunidade, tá certo? Agradeço você que veio até o final aqui e espero que de fato esse vídeo seja uma virada de chave, que você consiga implementar essa estratégia da melhor forma possível. Valeu, tamo junto, Get Up Trade na área, te vejo ali na frente.